Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do livro de Atos, dando continuidade aí às viagens de Paulo. A última viagem que nós falamos foi a viagem que foi feita para a cidade de Corinto. E aí, posteriormente, eu falei para vocês que o livro de primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios foi feito por Paulo. Depois que ele sai da cidade, ele quer orientar ainda essa igreja, né? Com algumas situações, e esses dois livros bíblicos se referem a essa igreja que foi implantada nesse período. Hoje, no capítulo 19, nós vamos falar sobre a viagem que Paulo faz para Éfeso. E também existe uma carta bíblica posterior a essa aqui na Bíblia, que é a carta de Éfeso. Então, para quem quiser dar continuidade nesse estudo, depois de ler essa viagem que Paulo faz para Éfeso, seria legal ler a carta também para vocês entenderem as orientações que foi dada àquele povo e àquela igreja que estava se iniciando naquele momento, né? Então, vamos iniciar aqui a leitura bíblica. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" Eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." Olha que interessante, né? A gente vê que os primeiros cristãos também estavam assim, aprendendo a doutrina de Jesus, estavam aprendendo a caminhar com Jesus. Então eles falaram que eles nem sabiam o que era o Espírito Santo, né? "Então, que tipo de batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João Batista, que seria o batismo nas águas, né?" Então Paulo disse: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus." Então, isso é o batismo na água, né? Quando a gente crê que Jesus deveria vir e quando nós entregamos a nossa vida para ele e a gente se arrepende do nosso pecado. É como se é uma representação de uma nova vida, de arrependimento de pecado. Esse seria o batismo na água. Aí, depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então aqui, gente, a gente vê que não necessariamente o batismo das águas fez com que o Espírito Santo atuasse na vida deles. E é interessante porque a gente tem essa esperança. Quando a gente vê a vida de Jesus, que é batizado por João Batista, naquele momento que ele se batiza nas águas, o Espírito Santo vem sobre Jesus, né? Mas nesse episódio a gente vê que as pessoas estavam se batizando nas águas, mas ainda não tinham recebido esse Espírito, talvez por falta de ensinamento, por falta de fé sobre aquilo que tinha. Eles dizem aqui que eles não tinham sido ensinados sobre isso, né? E Paulo aqui faz um movimento. Ele põe a mão sobre eles e o Espírito Santo vem sobre eles. Então eles começam a falar em línguas estranhas e anunciar a mensagem de Deus. Nesses primeiros capítulos de Atos, né, nessa primeira igreja que se forma, a gente vê muito que a evidência do batismo do Espírito Santo para aquele momento era falar essas línguas estranhas. E existe essa visão de que para você ter a evidência que você foi batizado com o Espírito Santo, você necessariamente precisa falar em línguas. Só que eu sempre digo, né, a Bíblia, quando ela é estudada e numa pequena parte, você não conhece o todo dela, você perde a totalidade do entendimento. Então, se a gente lê só por esse livro, dá a entender isso. Bom, Paulo, quando impôs a mão sobre aqueles cristãos, eles começam a falar em línguas e isso passa a ser a evidência do batismo do Espírito Santo. Só que tem uma segunda questão que é a mais importante, que Paulo repete também em outros livros, que ele fala. E eles passam também a falar a mensagem de Deus. Na verdade, a evidência mais importante do batismo com o Espírito Santo é a vontade do cristão de falar sobre a mensagem do reino. O cristão passa a ser aquele que, assim como a vida dele é transformada, ele começa a querer falar sobre essa transformação e o que se transformou. Porque hoje, né, e desde aquela época, existiam muitos cristãos que se bastavam em crer em Jesus e não passavam essa mensagem para ninguém. Eram como se fossem cristãos escondidos ali, né? Vivendo à parte, num mundo fechado, sendo que o que Jesus sempre pediu foi: pregue o evangelho para toda criatura. Só que Jesus falou assim: para vocês pregarem o evangelho, vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam ser
destemidos, né? Por quê? Primeiro, nessa época tinha uma grande perseguição. E hoje em dia a gente sabe que há um preconceito quando a gente fala da palavra de Jesus. Então, ainda hoje, precisamos de coragem para falar o que a palavra prega, para falar sobre a transformação que há em Cristo. Então, apesar de ter essa evidência de falar em línguas, ele fala aqui, e anunciar também a mensagem de Deus. Então, quando a pessoa passa a anunciar a mensagem de Deus como uma verdade na vida dela, isso é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa foi lá, se batizou nas águas, mas aquela pessoa que vive na mesma forma do mundo, ela não fala diferente, ela não prega diferente, o discurso dela é aceitar apenas o que o outro está falando, sem levar a relevância da verdade bíblica para as pessoas, é uma grande evidência que ela não está cheia do Espírito, porque a pessoa cheia do Espírito... Eu quero dar mais ênfase do que isso, porque Paulo depois vai explicar que o Espírito Santo ele traz diversos dons e o dom de língua é um deles. Então, para a gente não ficar preso que a evidência do batismo com o Espírito Santo é só o dom de língua, naquele momento era a primeira evidência deles. Só que Paulo sempre fala e Jesus repete, quando descer do alto aquele que vai dar poder para falar, vocês vão se empoderar para falar do Evangelho. Isso, Cristo sempre deu mais evidência sobre o poder para falar do Evangelho do que falar em línguas. Porque Paulo também explica, o que adianta você ficar falando em línguas estranhas que ninguém vai entender? A gente tem que falar numa língua onde as pessoas entendam. Só que aquilo que sair da nossa boca, ela precisa ter um poder que não é nosso de convencimento. É um poder que é do próprio Espírito. Então, quando Paulo impõe as mãos aqui no versículo 6 sobre essas pessoas, eles falam em língua e passam a anunciar a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos e não acreditavam. E em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então, o que eu gosto de enfatizar no livro de Atos, que eu digo assim, que o livro de Atos é a formação da igreja primitiva, é a formação dos primeiros cristãos, como esses primeiros cristãos eram formados e como eles caminhavam. Então a gente observa no livro de Atos que o grande objetivo do poder do Espírito Santo não era profetizar, não era pessoas cair no chão, não era dar cambalhota e pular, como muitas vezes a gente vê. O objetivo do Espírito Santo na leitura bíblica sempre foi de anunciar a mensagem, para que a pessoa se capacitasse e tivesse poder e coragem para ir para qualquer lugar e falar a palavra de Deus. Se não fosse isso, a igreja nem teria crescido. Então, infelizmente, por falta de leitura bíblica e falta de conhecimento, muitas pessoas, lógico, os dons de espírito são diversos, né? Nós temos o livro de 1 Coríntios que vai falar sobre todos os dons do espírito, mas a gente percebe que para que a pessoa venha a Cristo, o mais poderoso que um cristão pode ter, o poder maior que a gente pode ter no espírito é essa coragem, essa vontade de conhecer as escrituras para pregar a mensagem. Então, assim, Paulo não pôde em Éfeso pregar mais na sinagoga, provavelmente ele foi expulso, porque ele devia estar falando coisas... ele estava falando coisas muito diferentes que os judeus eram acostumados a ouvir. Então, acho que os judeus não queriam mais Paulo lá, mas ele arrumou uma escola para falar sobre a palavra. E por ser num lugar fora de uma sinagoga, ele pôde falar tanto com religiosos, quanto com pessoas que nem eram religiosas e ainda assim passaram a se converter. Ele ficou aqui 2 anos em Éfeso, dentro dessa escola, pregando o evangelho. Essa foi a grande mensagem do poder de Deus, né, na vida de Paulo. No versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tinha os milagres? Tinham as maravilhas? Tinham, né? Não vamos ignorar isso. Mas o objetivo principal era que através daquele milagre a pessoa tivesse interesse em quê? Em conhecer o evangelho, em conhecer a mensagem de Deus, né? Aí ele fala, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam nessa roupa de Paulo, eles ficavam curados.
e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Então, Paulo estava com tanto poder do espírito que só das pessoas se aproximarem da roupa dele, os espíritos maus saíam. E eu repito, eu acho que eu já falei em algum dos estudos nossos, mas o próprio Jesus, isso não é estranho, porque Jesus falou isso para os discípulos. Eles falaram, gente, vocês estão impressionados com os meus milagres, com tudo que eu estou fazendo? Quando do alto vier aquele que tem que vir para a terra, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu. Vocês vão ter poderes que as pessoas vão se impressionar ainda mais. Só que esse poder, ele não vinha de Paulo. Esse poder vem do Senhor Jesus. E nós já lemos, né, nas Escrituras que toda vez que as pessoas queriam dar glória para Paulo, dar glória para Pedro, dar glória para qualquer discípulo, os discípulos não aceitavam essa glória. E eles reiteravam, esse poder vem de Deus, é o poder pelo nome de Jesus. É em nome de Jesus que os espíritos fogem. É por causa do nome de Jesus que as pessoas são curadas. É por causa de um nome. Se eu sou Raquel e eu não falo que é pelo nome de Jesus, eu como Raquel não consigo fazer absolutamente nada pelo reino. Então, para os primeiros cristãos isso era muito claro. E apesar deles fazerem maravilhas, eles sempre se posicionavam nesse sentido, né? E aí falam que só de tocar nas roupas, né, os espíritos maus já saíam das pessoas. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus. Então você vê, esse ato de expulsar espírito mau era feito por diversas pessoas. Eu sempre falo, né, gente, não é à toa que cada um crê na tua religião. Porque uns alegam assim, tá... por exemplo, aqui, vamos trazer para a história bíblica. Os pagãos, os romanos, eles tinham os deuses dele. E eles pediam para que os deuses dele expulsassem as coisas ruins da terra dele. E com certeza eles tinham o que eles queriam. E eu ensino muito às pessoas, a gente acha que ter fé em Deus significa que eu vou pedir e aquilo vai ser dado a mim. E eu vou querer que aquilo aconteça e aquilo acontece. Só que isso não acontecia só com Jesus. A gente vê que outros judeus também expulsavam demônios. E a gente vê nas histórias bíblicas que os demônios, eles fazem teatro mesmo. Os demônios, eles podem ir e voltar, pode fazer acontecer como aconteceu nas histórias do mago no Antigo Testamento, onde Moisés e os magos pagãos, que não criam em Deus, faziam milagres. Ambos faziam milagres semelhantes. Então, assim... O milagre por si só não significa que ele vem de Deus. Eu acho que eu já fiz essa explicação para vocês, mas eu vou reiterar. Porque aqui está dizendo que outros judeus também expulsavam demônios aqui, né? E aí esses judeus queriam expulsar os espíritos maus dizendo, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Então eles quiseram fazer uma imitação. Eles não criam em Deus, eles não estavam fazendo isso porque eles criam, eles não estavam fazendo isso porque o Espírito Santo atuava na vida dele, eles estavam tentando fazer isso por imitação, porque Paulo estava se mostrando muito mais poderoso, talvez, do que o que eles criam naquele momento. Então eles falaram, bom, se Paulo está dizendo que é só falar em nome de Jesus que o negócio acontece, então é só fazer imitação. Hoje eu ainda vejo isso, pessoas explicando para outra, só fala que é em nome de Jesus. Só que a pessoa que está fazendo isso, ela não sabe porque ela está falando em nome de Jesus. Ela não crê, ela não sabe o porquê disso. E olha o que acontece nessa história. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Então aquele cara que estava em imitação falando no Jesus, no fim, algumas vezes talvez eles conseguiram, porque a gente sabe que os demônios eles brincam com seres humanos, né? Então eles vão, voltam, fazem, acontece para enganar. Mas nesse momento eles falaram, quem são vocês? Vocês, na verdade, assim, a pessoa não tinha poder sobre esses espíritos, porque apesar deles estarem falando em nome de Jesus, eles nem criam naquele nome. Eles estavam fazendo justamente para tentar ver se conseguiam algum poder por esse nome. Só que eles passaram assim envergonhados aqui, porque esses demônios atacaram esses caras, porque mostraram que esses caras não tinham autoridade nenhuma e ainda rasgaram toda a roupa dele. E todos os que moravam em Éfeso
judeus e não judeus souberam dessa situação. Eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então eles viram assim, não, tem que haver um temor. Tem que haver uma reverência. O nome não é só pelo nome de Jesus. Eu preciso realmente, como Paulo, os discípulos e aqueles realmente que foram transformadas as vidas dele por causa de Jesus, você tinha que ter uma obediência, você tinha que ter uma vida com Deus, não é apenas declarar ali o nome de Jesus. Então, eles passaram a ter um maior temor, né? A palavra de Deus fala. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas que haviam feito. Por quê, gente? Jesus fala que o objetivo dele é tirar o homem do pecado. Aquele que acha que pode continuar em pecado e pregando em nome de Jesus que vai dar tudo certo, aqui no livro de Atos nós estamos lendo uma história que a gente vê que não dá certo. Uma hora você vai ser envergonhado. Se você tá achando que você tá enganando a Deus porque, não tá acontecendo nada comigo, né? Tá dando tudo certo, eu tô falando em nome de Jesus e tá dando tudo certo, mas você não tem arrependimento dos seus pecados, esse poder você desconfia que ele pode ser fingido na sua vida. Uma hora a casa cai, uma hora as coisas passam a ser revelada verdadeiramente como é. Então, esse fato fez com que as pessoas quisessem confessar os pecados dele e entender que realmente elas precisavam se purificar, precisavam estar em santidade na presença do Senhor, né? E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Então, nessa cena, nós vemos que o engano cessou, porque por mais que por um certo tempo o mal teve êxito na enganação, uma hora o mal apareceu e falou, meu filho, vocês não têm mais vez comigo. Não adianta ficar falando no nome de Jesus, que se vocês têm o livro de feitiçaria na tua mão, se vocês servem outros deuses, se arrependam, creem realmente que Jesus é suficiente e tenham uma vida com o Senhor, para que realmente o nome do Senhor possa ter poder na vida daquelas pessoas. E eles entenderam essa mensagem, queimaram tudo aquilo que eles criam, foram queimados, eles realmente mudaram e passaram a servir o Senhor verdadeiramente, tá? Versículo 21. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia, depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Gente, esse caminho do Senhor é o nome com que os primeiros cristãos eles eram conhecidos. Eles eram conhecidos como as pessoas do caminho do Senhor, tá? Por isso que a gente vê bastante essa palavra. Um ourive chamado Demétrio faria pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou este e outros da mesma profissão e disse, meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto aqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar, viva a grande deusa Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. Então Paulo indo lá, pregando Jesus, que ele era o único caminho, né? Por isso que era chamado povo do caminho do Senhor, que o único caminho é o Senhor Jesus. E aquele povo que tinha como a grande deusa da cidade, a deusa Diana, e todo o comércio girava em torno da deusa Diana, começaram a se sentir ameaçados. Então eles começaram a passar essa informação, gente, se vocês deixarem esse povo do caminho crescer, vão destruir a nossa deusa, vão destruir o nosso comércio e nossa cidade vai ser arrasada. E as pessoas, os que não criam no Senhor, porque eu creio que os que verdadeiramente creram, eles conseguiram peitar a situação e falar, não importa.
Eu criei no Senhor, eu senti a diferença, eu mudei de vida e eu vou seguir esse caminho. Mas aqueles que não conheciam entraram num grande conflito aí, né? Os que criam nessa deusa Diana e até aqueles que não criam em nada, mas talvez usavam essa religião deles como meio de negócio, né? Então, daí a confusão se espalhou, 29, né? Aí a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estavam ali. Sabe quando começa aquele burburinho e começa uma briga generalizada e no fim você entra no meio daquela briga, você não sabe nem o que está acontecendo, mas você já está envolvido, né? Isso que estava acontecendo naquele momento. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura, olha o envolvimento que deu, olha o bafafá que deu nessa cidade, hein, gente? Chegou o prefeito, o secretário da prefeitura chega nesse teatro e consegue acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora e templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Isso era a crença deles, tá? Ninguém pode negar isso. Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reuniões, e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essa palavra, ele terminou a reunião. Então, gente, a cidade de Éfeso ela era organizada, com prefeitura, com momentos para poder falar de alguns assuntos, tinha os dias para você fazer alguma acusação jurídica, então ela era toda estruturada. Então o secretário nesse momento intervém aqui nessa bagunça para tentar acalmar, mas a gente também sabe que é uma providência do Senhor, porque nesse burburinho todo a chance de matarem Paulo naquele momento era muito grande, né? E os companheiros dele, porque quando você começa a inflamar uma briga, às vezes chega a pontos que você não espera. Então, eu creio que o Senhor, né, fez essa interferência de alguma forma, levando esse secretário até esse momento para acalmar os ânimos aqui e falar que eles não estavam fazendo diretamente nada com o templo, não estavam apedrejando o templo, nada. Eles estavam apenas apregoando alguma coisa e que o pessoal deveria ter calma para ouvi-los, tá? Então, o próximo estudo nós vamos fazer do capítulo 20, que vai dar continuidade ao que aconteceu aqui na cidade de Éfeso, tá bom? Deus abençoe vocês.